Mas hoje eu não quero somente falar do nosso maior pintor do mundo, somente do nosso Jesus. Nós vamos falar de quando tudo começou. Quando tudo começou? Quando tudo começou, vamos lá? Isso começou quando Deus criou o mundo. Então ele começou a nossa história lá, quando Deus criou o mundo. O que ele criou no primeiro dia? Quem sabe? O céu e a terra. A luz e a treva. A palavra do Senhor diz que Deus pairava sobre a face das águas. E então ele decide criar a terra. E a terra era como? Sem forma e... Vamos lá, crianças! Sem forma e... Vazia. Sem forma e vazia. Mas no primeiro dia o Senhor fez o quê? A separação entre a luz e as trevas. A separação entre a luz e as... Isso! Ele criou a separação entre a luz e as trevas. E no segundo dia, o que é que ele criou? E no segundo dia, o que é que ele criou? Ele fez a separação das águas. As águas que ficariam embaixo e as águas que ficariam em cima. As nuvens. Então, no segundo dia, ele fez o quê? Ele fez a separação das águas. Então, no primeiro dia, ele pintou quantas cores? Duas cores. E no segundo dia, mais duas, né? Porque as águas de cima e as águas de baixo, as águas que ficam nas nuvens, elas são meio branquinhas, né? Porque ela fica como vapor. E as águas que ficam embaixo, elas são mais azuladas, né? Nem sempre são azuis, né? Tem algumas águas mais diferentes aí a cor, né? Mas ele fez o quê? A separação das águas. E no terceiro dia, quem sabe o que Deus criou? A tarde e a manhã. No terceiro dia, ele criou a terra e as plantas. No terceiro dia, ele disse: haja uma parte seca. E aí ele criou a terra, a parte seca e todas as plantas. Todas as plantas ele criou. Então ele criou o verde, né? Ele criou uma cor verde e a cor marrom. Ele pintou mais uma parte, né? O pincel de Deus foi pintando. Mas nesses dias, ele foi pintando com qual era o pincel que ele pintava? Quem sabe? Qual era? A voz, porque ele disse: haja luz, e ouve. Então a voz de Deus é tão poderosa que ela é capaz de dar vida às coisas. Ele disse: haja e ouve. É uma voz muito poderosa. Você pode sentir a voz de Deus nesta noite? A voz de Deus criou todas as coisas. E no quarto dia? E no quarto dia, o que Deus criou? Ele criou os astros luminares, o sol, a lua, as estrelas. Ele criou todos os astros luminares no quarto dia, fazendo a separação do dia e da noite, né? A noite escura com os astros para iluminar a noite e o dia claro com o sol para reger o dia, o sol e as nuvens. Mesmo quando não há sol, a luz do sol ilumina a terra e nós não vivemos nem escuridão, né? E no quinto dia, o que Deus criou no quinto dia? O que Deus criou no quinto dia? Os animais aquáticos e os pássaros. Ele fez com que houvesse vida na água e vida no céu. Vida na água e vida no céu. Isso. Ele fez com que todos os seres viventes da água e do céu pudessem existir, né? E aí começaram a existir todos os seres viventes da água e do céu. E no sexto dia, o que é que Deus criou?
que é que Deus criou no sexto dia? Os animais. Isso, os animais terrestres. E também, no sexto dia, ele fez uma coisa muito importante. O homem. O homem. No sexto dia, Deus criou a humanidade. E foi o dia que ele começou a escrever uma história linda para toda a humanidade. No sexto dia. E no sétimo dia, o que ele fez? Descansou de toda a boa obra que havia feito. O Senhor descansou. Por isso que todos nós tiramos um dia de descanso pela semana. Então Deus criou o mundo em 6 dias. Vamos lá, será que a gente lembra desde o começo o que ele criou no primeiro dia? O que ele criou no primeiro dia? A luz e as... E no segundo dia? A separação das águas. Ele fez o firmamento, né? Porque o que segura lá em cima as nuvens, né? Como que elas não caem, né? Porque tem o firmamento. Ele segurou as águas do céu e as águas lá no mar, nos rios, né? E no terceiro dia, a terra e as plantas. E no quarto dia, os luminares do dia e da noite. E no quinto dia, os animais aquáticos. Isso mesmo, Caleb. Os animais aquáticos e os pássaros. E no sexto dia, ele criou todos os animais terrestres e a sua coroa da criação, que foi o homem e a mulher. E no sétimo dia, ele descansou. Mas houve quase que um desastre no meio disso. O que aconteceu depois disso? Deus, ele tinha criado o homem para que vivesse em harmonia e que fosse tudo perfeito. O que é o pecado? Quem sabe me dizer? E isso nós fazemos essa dinâmica com as crianças. Vamos fazer todo mundo junto aí para a gente não esquecer? Vamos lá? Todo mundo de pé para a gente fazer bem animado. Crianças, vamos lá. Vamos lá. O que é o pecado? É tudo aquilo que a gente pensa, fala ou faz e que não agrada a Deus. Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala ou faz e que não agrada a Deus. É isso aí, isso é o pecado. E esse pecado que Adão e Eva cometeu foi o pecado da desobediência. É o pior pecado, porque Deus criou todas as árvores que davam semente e fruto e disse: olha, pode comer de todas estas árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia que comer, morrerás. Porque o pecado, ele parece até ser legal, desobedecer o papai, a mamãe, a sua vida. Antes que houvesse a luz, havia o plano da salvação. E aí então é onde começa a ser pintado uma outra história. Começou então a ser pintado esse plano aqui, ó, que se chama o plano da salvação. Deus então começou a traçar o seu novo plano. E ele disse para quem? Para ordem. Não desobedeça a minha ordem. Não coma daquele fruto. E aí a desobediência, como nós sabemos, em Gênesis 3 e 6, é o capítulo pior da história da humanidade, né? É a queda. O homem desobedeceu. E então entrou o pecado. Mas aí nós tivemos uma segunda chance. Quem já recebeu uma segunda chance aqui?
Todos nós, né? Já recebemos uma segunda chance. Sabe quando que é aquela segunda chance? Quando a gente faz algo errado. Não sei se com você já aconteceu, né? Às vezes acontece alguma coisa, a gente faz uma malcriação e a mamãe fala assim: olha, nunca mais eu vou te levar no shopping, né? Nunca mais você vai fazer uma coisa. Aí você fala: mamãe, por favor, mamãe, por favor. E aí a mamãe pega e fala assim: tá bom, vou te dar a última chance. E aí você tem mais uma chance, né? Foi o que aconteceu conosco. Nós já estávamos condenados pelo pecado. O pecado veio e condenou a gente. Falou: olha, você tem que morrer porque você pecou. Mas aí Jesus veio e derramou o seu sangue lá na cruz para que houvesse salvação. E ele disse: olha, todo aquele que me aceitar como seu único e suficiente Salvador, entregar a sua vida a mim, eu vou salvá-lo. Eu vou te dar uma segunda chance. Você não vai morrer mais do seu pecado. O seu pecado não vai mais ser seu. Vai ser de Jesus. Jesus vai perdoá-lo. Vai pegar o seu pecado e vai lançar no mar do esquecimento. A palavra do Senhor fala como Ele vai limpar o nosso coração. Quem pode abrir a Bíblia em Romanos 10, 9? A igreja, se quiser ajudar as crianças, pode ajudar a gente pintar essa nova história aí.